começar em respeito ao horário dos que virão depois. O pessoal vai chegando e vai pegando o barco andando. Bom, boa tarde para todos. Obrigado pelo tempo de vocês aí, de nos ouvir. Nós vamos falar um pouco da nossa empresa, de alguns produtos mais novos, né? Que o duto, eu acho que todo mundo já vem habituado com ele, o duto convencional. Meu nome é Dilson, pode interromper a hora que vocês quiserem, por favor. A gente sabe que às vezes nem tem pergunta, porque dúvida mesmo é só na hora da prova, né? Na hora que você vai fazer a coisa que surge aquela perguntinha, mas fiquem à vontade, interrompam quando quiser. Nós vamos focar a nossa conversa de hoje na... Tem que ligar, viu? Esse negócio é curto pra caramba, ele não funciona assim. É mesmo? É o Onofre aqui, né? Tem o Onofre aqui. Então a nossa apresentação vai se basear nesses 3 pontos. Nós vamos falar um pouco da história da empresa, do duto clique e do forro radiante, que são produtos que não são muito ainda conhecidos por todos, tá? Um pouco diferentes dos convencionais, tá certo? Da nossa história, temos aí um rápido resumo, né? A marca nasceu em 1985, então esse ano a marca está completando 40 anos. Em 97 a gente passou a ser indústria, na verdade em 96 a data do CNPJ, mas efetivamente produzido foi em 97. A de 85 até 97 nós tínhamos produto próprio, né, patenteado e tal, mas com fabricação terceirizada, em São Paulo, capital. Aí quando a gente viu que não tinha jeito, que ia ter que produzir mesmo, que era muito mais viável, a gente resolveu ir para o interior, na cidade de Brotas, no centro do estado, né? E lá começamos a fabricação com acessórios. Os dutos vieram um pouco depois. Em 2000, 3 anos depois, a gente começou a fazer duto também. Certo? E em 2011 a gente criou uma filial em Pernambuco, na Grande Recife, está lá até hoje. Tem uma estrutura bem menor que a matriz, mas tem a mesma linha de fabricação. E estamos sempre trabalhando bastante naquela região. Em 2017 a gente lançou as placas de forro radiante, nós vamos falar um pouco dele mais para frente, né? Em 2019 nós fizemos alguns fornecimentos e entramos no mercado de duto de polipropileno, que é um duto plástico, né, feito sob projeto também, para utilização em ambientes altamente corrosivos, né? Tem alguns ambientes que nem o inox resiste, então aí entra o polipropileno. E duto enterrado também, né, indústria química e tudo mais, e ele tem bastante aplicação. E a gente desenvolveu uma tecnologia para poder fabricar isso aí. Normalmente no formato circular, porque não é um produto que aceita dobra. Então, se eu for fazer um duto retangular, eu vou ter 4 linhas de solda. E o duto circular, não. A gente tem um processo lá que aquece um pouco, ele diminui um pouco a resistência dele e consegue calandrar, né, fazer ele ficar circular e dar uma linha de solda só. Tá? E agora em 2023 a gente lançou lá atrás o duto clique, lançando no mercado para sentir como é que ia ser a reação do mercado ao produto. Foi bastante positivo, a gente vem então trabalhando para melhorá-lo, né, fizemos algumas mudanças. É patente nossa e é um produto que o objetivo principal dele é ser um produto de prateleira, né, para obras menores ou aquelas situações que você tem um desvio, que você tem uma chegada, né, uma adaptação que você tem que fazer, e não dá tempo de esperar, você não tem um profissional. Hoje em dia a gente sabe, né, que o profissional capaz de traçar uma peça, cortar uma chapa, fazer um duto, está cada vez mais escasso, né? A gente estava brincando aí que eu estou ficando velho, normalmente quando você acha um cara com essa habilidade, ele é mais velho do que eu até, né? Que é uma rapaziada, os quarentinha aí não quer saber, né? Não tem... Hoje é tudo, a máquina faz tudo, né? Então traçar na mão já está ficando cada vez mais raro. Então esse produto, esse clique, visa não precisar dessa mão de obra. Nós vamos falar dele e vamos explicar melhor como é que funciona isso, tá? Então é isso aí. Esse ano fazendo 40 anos da marca. O ano que vem a gente vai fazer 30 da fábrica. E assim a coisa vai indo. Começamos com esse slogan, né? A gente sempre procura produtos novos para facilitar a vida em campo, na obra. Sempre foi esse o nosso objetivo e estamos conseguindo um resultado
bastante positivo que vocês vão ver aí ao longo da história. Por que a gente fala um pouco da fábrica? Porque para vocês saberem também com quem que está falando, né? Não é ninguém tentando fazer alguma coisa, vamos ver o que dá, será que dá. A gente está no mercado há algum tempo, como muitos de vocês aqui, então a gente conhece as limitações e as possibilidades, né? Tá? Essa é a pista aérea da empresa. Nós temos hoje 38 mil metros quadrados de área, sendo 8 mil de área construída. Isso é sede própria, tá? Isso lá em Brotas. Aqui nós vamos ver um videozinho para vocês terem o jogo rápido, só para visualizar melhor. Bom, então vocês viram, apesar da gente investir bastante em equipamento, muita coisa ainda depende da mão humana, né? Ainda bem. Tá? Coisa que não adianta, ainda tem muita coisinha que você tem que pôr a mão. Mas a gente tem um nível de equipamento que permite bastante automação, né? E isso garante padrão. Né? O nosso duto reto, por exemplo, é perda zero de material que a gente trabalha a partir de bobina. Então ela corta exatamente o perímetro necessário. Né? Vocês viram também, quando a gente começou a construir a fábrica lá, na época a promessa, né, o projeto da cidade era que fosse um distrito industrial. Vocês viram que nós estamos cercados de residência ali. Então, para trabalhar, às vezes, já tivemos situações de ter que trabalhar 3 turnos, o turno da madrugada você fica limitado a algum serviço só em função do ruído, né? Você não vai fazer barulho. Significa TDC. TDC é um termo americano que foi criado lá, isso, que é o Transversal Duct Connection, é a conexão transversal do duto. Tá? Depois de um tempo, quando teve uma outra empresa, uma empresa que criou essa marca, uma outra começou a fabricar uma coisa muito parecida e chamou de TDF, alguém talvez tenha escutado, que é o Transversal Duct Flange, mesma coisa. Tem a ver com flange, flange? Sim, é a flange da conexão das peças. Então o TDF é o Transversal Duct Flange, né, em inglês. E é um processo que ele sai direto da chapa do duto. Tem uma amostra lá que vocês passam na mesa nossa, vocês vão ver que é bem interessante. Isso foi uma criação americana, né? Antes disso era feito com um perfil especial, que a gente também fabrica no Brasil desde o começo.
Mas o americano criou esse sistema que ele deixa o duto mais leve. A resistência mecânica é um pouco menor, mas é suficiente. Então, atende sem problema nenhum. Em termos de produtividade, também é bem maior do que você fazer o duto e depois colocar o perfilado, que é o processo europeu. Então, os principais produtos nossos são os acessórios para flangeamento, né, que é o perfil que eu estou dizendo aí, que é um conjunto de peças que formam o flangeamento, para fazer a conexão de uma peça na outra. O duto TDC, propriamente dito. Nós desenvolvemos as medidas mais adequadas ao mercado brasileiro. O americano trabalha com polegada, então tem algumas pequenas diferenças de medida quando você pega um projeto americano. Mas as nossas também atendem sem nenhum tipo de problema. Temos os dutos circulares, né, espirais, ou liso, mas normalmente se utiliza o espiralado. Dentro dessa linha a gente desenvolveu também lá dentro, a máquina que faz isso aí é uma máquina construída por nós. E nós desenvolvemos também um sistema que faz uns vincos, né, no duto, que deixa ele mais rígido e te permite trabalhar com uma chapa mais fina. Além de ficar mais leve, né, em relação à suportação, você gasta muito menos quilo de aço por metro quadrado. E os dutos soldados, que são os dutos que a maioria conhece, né, para o duto retangular soldado. Nós desenvolvemos uma perfiladeira para fazer isso aqui, que a gente chama de TDC-R, né, que é um TDC reforçado. Então eu consigo fazer a flange do TDC até a chapa bidola 14. São 2 milímetros, né? Ainda dentro da linha dos principais produtos, esse é o duto de polipropileno que eu comentei com vocês. Esse projeto exigiu alguma coisa retangular, mas a maioria foi circular. Isso aqui é na fábrica de uma unidade da Marinha, no interior de São Paulo, acho que é Iperó, se não me engano, e tinha aproximadamente uns 1.000 e tantos metros lineares de duto. E aqui tinha que ser polipropileno porque eles estavam desenvolvendo combustível para o submarino nuclear. Então, além de resistir a componentes agressivos, não podia ter vazamento absolutamente nenhum. Então, todos esses dutos foram testados, 100% do teste de vazamento, e aprovados, e está funcionando lá até hoje, isso já faz um tempinho. E mediante projeto, a gente faz outros produtos, né, de acordo com a necessidade do cliente. Isso aqui é uma caixa octavada, que a gente vê mais comumente em supermercado ou em grandes depósitos. Em vez de correr muitos dutos, ele desce do telhado um duto e embaixo ele coloca essa caixa sextavada ou octavada, dependendo do caso, e um difusor e uma grelha em cada saída dessa, né? Então isso aí, mediante projeto, a gente também fabrica lá qualquer uma das 2 unidades. Então a gente sabe, está aqui no interior de São Paulo, mas de repente vocês podem fechar um contrato no Nordeste e a gente estando lá é muito mais fácil, né, de atender. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente está fazendo, dentro de alguns projetos lá, tem uma ampliação da nova fábrica do laboratório Axê, lá, que quem ganhou a concorrência é um instalador de São Paulo, né, que inclusive ele tem a própria fábrica de duto, mas como está lá no Nordeste, ele nos contratou para fazer os dutos de lá. Então, essa é uma fábrica muito grande, então foram 3 etapas, e esse cliente fez a segunda com a gente, agora ganhou a terceira também e está fazendo também com a gente. Então, apesar do escritório ele está em São Paulo, a obra está lá, a gente atende por lá. Algumas obras aí algumas marcas, na verdade, né, porque a gente trabalha sempre com empresa de engenharia de ar-condicionado. Quando a gente coloca essas marcas aqui, não é que a gente vendeu para eles, né? A gente vendeu para a empresa de ar-condicionado que foi contratada para fazer esse projeto. Então nós temos, né, uma grande quantidade de produtos nessas marcas mais conhecidas aí, né? O combustível da Marinha aqui que eu falei, o Hospital, a Honda Automóveis, Embraer, né? A Jeep, que é lá no Nordeste, inclusive, que agora é a Stellantis, né? Onde fabrica lá o Renegade, o Compass, o Toro e tal. E algumas marcas aqui mundialmente conhecidas que também contam com produtos nossos, tá? Então tem todas as linhas aí, desde automobilística, alimentícia, né? Comércio, farmacêutica, toda a linha aí, todo tipo de produto, cada uma a gente sempre respeitando as condições do projeto.
Então, o Duto Click, que é um produto relativamente novo, né? Então, qual foi a ideia, né? Como eu adiantei para vocês, a ideia desse produto é você não depender mais daquele profissional que sabe traçar, não precisar ter chapa na obra, não precisar ter viradeira na obra, não precisar nada disso. Então, assim, o objetivo principal era aquela obra mais rápida, menor e tal. Se você tem uma obra, um projeto maior, compensa economicamente, às vezes, você comprar o TDC. Mas é uma opção bastante interessante quando você não quer se preocupar muito com essa logística, né? Você pega as peças e vai montando. Então, a ideia é o que é? Ele vai ser o duto reto, né? Ele vai ser em 4 partes separadas, né? Não vai fechar, não vai aberto, nas 4 partes. Então, você tem lá um projeto, você tem, por exemplo, sei lá, 7 metros lineares de duto de 600 por 300, por exemplo. Você vai comprar as peças, 2 lados de 600, 2 de 300, múltiplos para fazer esses 7 metros. Tá? E aí também os perfis que também são de encaixe. Aqui é tudo encaixado, não precisa ferramenta nenhuma, é tudo encaixe. Eu tenho lá também aqui na mesa para mostrar para vocês as peças separadas e um trechinho de duto fechado. É bem bacana mesmo. Então, a grande vantagem, né? A mão de obra não vai exigir mão de obra qualificada, tá certo? Nós vamos ter dimensões padrão, inicialmente até 600 milímetros de lado maior, né? Isso em prateleira, para você ir lá e pedir a medida que você quer. Os trechos retos, eles vêm com 1,20 m de comprimento, que é o tamanho padrão da bobina, né? Então a largura da bobina passa a ser o comprimento do duto, para não ter perda de material. Quando você precisar de uma peça, um trecho de 800, por exemplo, nesse exemplo que eu dei dos 7 metros, você vai ter 5 peças de 1,20 m, são 6. A outra de 1,20 m dá 7,20, você só precisa de 7. Você vai cortar esses 20 de excesso e vai adaptar essa extremidade para poder trabalhar, receber a flange clique. Nós vamos mostrar isso para vocês lá também. Nós desenvolvemos equipamentos manuais para isso, ferramentas manuais para fazer isso. Tá? E ela, em termos de vazamento, que é uma preocupação que uma das primeiras perguntas que a maioria costuma me fazer é isso, né? Mas vaza? Nós fizemos teste de vazamento nas peças e para instalação de conforto você não precisa fazer nada a mais do que montar o duto. Os limites de vazamento estão dentro das tolerâncias da norma. Para uma condição um pouco mais exigente, aí você tem que passar um vedante nas juntas longitudinais. Mas no conforto, sem problema, não precisa de nada. Aqui, para vocês terem uma ideia, mas a gente tem lá no stand também para dar uma olhada, é melhor, né? Dá para você ter uma ideia do pulo do gato aqui, né? Na hora que ele encaixa, ele entra, por isso o clique. É melhor, lá dá para ver bem melhor. Encaixou, não sai mais. Então as conexões são isso aqui, tá vendo? Então se você for ver a Pittsburgh, não é uma Pittsburgh normal. Ela tem essa virada a mais aqui, ó, para dentro. E a parte de 90 graus tem esse detalhezinho aqui. Quando você encaixa esse 90 graus aqui, como está dentro desse desenho, na hora que essa peça passar dessa dobra, ela não volta mais. Então ela empurra um pouquinho a chapa para cima, na hora que passa a chapa volta para o lugar, por isso que a gente chamou de clique, né? Ele dá um clique mesmo e não sai mais. Tá? Então basicamente é isso aqui. Só para vocês verem a facilidade de fazer, tá vendo? Na mão, um martelinho de borracha só. Curva, a mesma coisa, nós vamos ter padrão, curva 90 graus. Você precisa fazer de 45, você corta ela no meio. A redução também, né? A gente vai ter as reduções dentro das medidas padrão que a gente tem. E tudo o mesmo processo.
está aplicando a fita de vedação na flange, vai conectar uma peça na outra. Então, se o duto acabado, parece um duto PDC convencional. Aí o teste de vazamento, quando a gente fez. Deu 1,24. Nem dentro da norma. Certo? Então deu para ver que o rapaz ali pegou depois, claro, no começo você apanha um pouco mais, né? Mas depois é andar de bicicleta, né? Você toma 2, 3 tombos e depois não cai mais. Então, à medida quanto mais você faz, mais fácil vai ficando, melhor vai ficando até a qualidade do acabamento. Mas deu para ver lá que o martelinho, só um martelo de borracha, ele vai usar o martelo de funileiro só na hora de fixar o canto, né? Então é bem tranquilo. Aqui a gente quis mostrar para vocês aqui, né, que como ele fica vedado, né? Dá para ver aqui por dentro. Se precisar fazer derivação também, aí sim você vai precisar de uma tesoura e tal, né, para fazer as aberturas, mas é perfeitamente possível você cravar um duto lá de, sei lá, 200 por 200 com uma parede de 300, 400, né? Então aqui a gente mostrou ele aberto e depois de cravado. Perfeito. Tudo isso aqui é feito num clique. Tá? Então tudo que você faz com o duto TDC ou com o duto que você faz na obra, com viradeira, com empreiteiro, você consegue fazer com ele também. Perguntas? Então vamos lá. Aqui algumas ferramentas, né, que a gente vai disponibilizar para vocês também. Isso aí, algumas são de mercado, né, para esses martelos, tesouro e tal. Mas esse alicate aqui, a gente desenvolveu essas duas peças aqui, nós desenvolvemos especialmente para atender as necessidades do duto. Então, quando eu falei para vocês lá, você precisa de um trecho de 1 metro, de 900 milímetros, e a peça tem 1,20. Você vai cortar o excesso. Na hora que você cortar o excesso, vocês lembram lá, está meio longe. Vocês lembram que a extremidade onde vai a flange, ele tem os grampos, né? Que é para travar. Quando você cortar esse excesso, vai perder esse grampo. Esse alicate aqui vai fazer o grampo novo, na peça que está cortada. Se você, por alguma razão, comprou lá a lateral de 600, e você vai precisar de 500, porque acabou, você não tem de 500, você não quer buscar, você quer usar de 600, ou você tem uma limitação na parede, o buraco está com 560, sei lá, você precisa diminuir a seção do duto. O que você faz? Você corta ele no comprimento, né, no longitudinal, mas nunca cortar o lado da Pittsburgh, o lado do S, porque esse você não consegue fazer na viradeira. Você pode até conseguir fazer, se pegar um cara meio teimoso, bom, ele vai ter trabalho e vai fazer. Só que na hora que ele for fazer a última dobra, a viradeira vai esmagar aquela virada para dentro. Aí ele vai perder o efeito. Não vai conseguir fazer o clique, ele vai entrar e sair. Vai perder a função. Então, nunca corta o S. Você vai cortar o outro lado que está com 90 graus. E depois que você cortar o outro lado, eu tenho uma peça dessa, eu mostro para vocês lá. Na hora que você cortar o 90 graus, você tem essa peça aqui, ela tem uma abertura aqui no meio, que você põe do lado da chapa e vira um 90 graus de novo. Você não precisa ter uma viradeira na obra, você usa isso aí. Tá certo? E o alicate, depois que você fez a dobra, você vem com esse mesmo alicate e faz o grampo, faz o clique. Então, você tem bastante versatilidade. Uma curva, você precisa de 45 graus ou 60, você tem a de 90, você corta o excesso e entra com o alicate para fazer o grampo que você perdeu no corte. Tá certo? Então é bom quem puder dar uma passada na nossa mesa, dar uma olhada nessas ferramentas aqui. É bem interessante você ver como é que elas vão atuar, né? Tá? Essas são as que a gente desenvolveu, que são as que vocês vão usar mais quando for trabalhar com esse produto. Tá? Aí o que eu falei, tá vendo? É isso aqui, quando você tem 1,20 m, quando você precisar mais curto, você vai cortar, vai perder isso daqui. Aí você vem com o alicate e faz de novo. O perfil é a mesma coisa, né? Esse perfil tem a mesma dobra que tem no longitudinal da placa. Então, na hora que ele encaixar, ele também não vai sair. Tá? Antes de você colocar o perfil fazer a flange, você até consegue tirar, mas
correndo, né? Nunca puxando, né? Se ela ainda não estiver totalmente travada, você puxa e você consegue tirar, mas não é viável, que acaba danificando, não fica legal. Tá? Aí a dobra, então. Eu falei para vocês, tá vendo? É só encaixar e vai fazendo a dobra, né? Na manual, vai dar uns 90 graus aí, porque você também não vai cortar 200 peças, né? Você vai cortar uma ou outra, né? Todo mundo conseguiu entender a função disso aqui? Tá fácil? Tranquilo? Não sei se eu já falei, mas isso aqui é patente nossa, tá? Nós desenvolvemos e fomos testando e tal. Quando a gente lançou há 2 anos atrás, ganhamos inclusive o selo de inovação da Febrae no ano passado, mas a gente não quis melhorar antes de soltar de fato no mercado. Então a gente vem, por exemplo, a gente quando fez era um pouco diferente aqui em cima, né? Não tinha tanta flexibilidade de ajuste, né? A gente foi melhorando isso daí. Aí a gente trabalhando, tá vendo? Aqui é um exemplo, ó, cortou o excesso, tá vendo? Ficou liso assim, ele vem fazendo os cravos. Em questão de ruído, porque dá para perceber que ela é completamente lisa, né? Se for um duto muito grande. Não, mas isso é a amostra, né? A peça que você vai receber com 1,12 m, ela tem o vinho. Vai ter o vinho, tá? A distância entre O ruído que você fala é vibração, desculpa, é vibração. Ela vai ter o vinho. Pois não, quem perguntou? a distância entre um grampo e outro é padrão para ela poder encaixar na outra peça. Sim. Esse grampo aqui, né? É. Sim, é padrão. Então, na hora que você vai tirar, você já vê a distância que está, você usa até o pedaço que você tirou como gabarito. Você põe do lado e segue. É. Bom, aqui são os documentos do teste de vazamento, tá? Só para vocês verem onde chegou e tal. Mas aí pega. Esse material todo vai estar disponível no site nosso na segunda-feira, tá? Então, se vocês quiserem pegar lá e ver com mais calma, com mais cuidado, com mais detalhe, fiquem à vontade e nos consulte, se for o caso, quando julgarem necessário. Esse material que eu digo é tudo que vocês estão vendo aqui, tá? Não é só esse relatório, não. Tudo que vocês estão vendo aqui. Esse é um teste que a gente fez na Universidade Federal de São Carlos, que é vizinho nosso lá. Foi uma preocupação que a gente tinha com relação à flange, né? A flange encaixada. A gente começou a pensar, né? Poxa vida, e se eu for montar uma plumada, né? Tá certo que ela tem a suportação dela, mas enquanto eu estou montando, alguma peça vai ficar pendurada nela mesma. Então a gente ficou pensando, a preocupação foi, pô, até quanto essa flange resiste sem soltar e cair a peça, né? Aí a gente levou no laboratório da Universidade Federal de São Carlos e fizemos esse teste. E esse foi o certificado que a gente conseguiu. Então ela aguenta a imagem que não está legal, mas deu 400 e... onde é que está? No lugar aqui, 400 e tantos quilos aí. Poxa vida. A direita, abaixo da tabela. 417. Aí, Mandamos força. Obrigado. 417 quilos. Então você não vai ter 417 quilos pendurado, porque são dutos grandes, são dutos chapa fina, então não vai soltar nunca, né? Se isso aí soltar é porque qualquer duto cairia, porque você vai, à medida que você vai montando uma plumada, você vai fixando, né? Você vai suportando ela. Então, quanto a isso, a gente ficou tranquilo, né, para poder trabalhar o produto. Então, como é que nós vamos disponibilizar no mercado? Inicialmente, né, sempre com 1.200 milímetros de comprimento, mas as seções inicialmente de 100 a 600 milímetros. Vamos sentir o mercado, precisar maiores para fazer muito tranquilo. Então, estamos sentindo o mercado. Não tem feito falta do de 700, do de 700. Ainda não está, mas dá para fazer. Não é todo distribuidor que quer ter medidas maiores do que isso em estoque, porque o giro é muito menor. Tá? As curvas de 90 graus, só de 90, se precisar menor do que isso, você tem que cortar e retrabalhar. E as reduções todas são concêntricas com 300 milímetros de comprimento. Por que concêntricas? Para eu fazer plano embaixo ou alguma coisa diferente, eu vou ter que ter mais itens em estoque. E ela concêntrica, ela fica mais fácil, né? Tem menos peças para você ter estoque. Você tem os 2 pares de lado, né? A redução plano embaixo já são 3 tipos diferentes cada peça. E esses são os itens que compõem o canto, que é o mesmo canto que usa no TDC, e a fidelidade também
parafuso, tudo mesmo que usa no TDC. Mesma coisa. Uma peça específica. Uma peça específica que não está dentro do padrão que você já tem pré-fabricado. Uma calça, por exemplo. Consegue encomendar? Ou... Consegue. Ela vem desmontada também na mesma Isso, forma. dá para ver do mesmo jeito. Aí não vou ter aquela rapidez de você ter na prateleira do distribuidor. Mas a gente sabe da criatividade do brasileiro, né? Eles vão acabar conseguindo fazer algumas adaptações. Você coloca lá um duto retangular, uma tampa e espeta as duas saídas dessa tampa, alguma coisa assim. Então, o jeito sempre tem, né? A gente sabe disso, né? Quem está no campo, às vezes você está longe de tudo, não tem tempo, você tem que dar teu jeito. Sem, né, obviamente, sem perder a garantia da vedação, da segurança, da suportação e tudo mais. Né? Mas é possível, sim. Ok? Vamos falar do forro radiante, que nós temos ainda alguns minutinhos. O forro radiante é um conceito, não é novo, né? No Brasil tem instalações já há 20 anos, ele não é muito difundido, porque ele exige algumas situações que nem sempre são aplicadas. Agora vamos falar um pouco dele. O que é o que nós fazemos? Nós fazemos a placa de energia radiante, de forro radiante. O que ele é? Bom, primeiro ponto, ele serve só, talvez eu atropele, até deve ter alguma imagem explicando melhor, mas vamos lá. Essa é a placa, tá? Então, se vocês observam, ela tem a tubulação de cobre, então o truque dele, você leva a serpentina até o forro. Então, você tem muito pouco ar no ambiente, você esfria o forro e ele, por radiação, ele esfria o ambiente. Tá? É muito usado na Europa, principalmente para aquecimento, e a vantagem dele é que para você usar para resfriamento ou aquecimento é só a temperatura da água. Tá? As placas metálicas dos tubos de cobre, né, as placas são perfuradas para efeito de acústica, para não ter reverberação, certo? Então essa é a vista de cima de como fica a instalação. Então você vai ter várias placas alinhadas e interligadas com mangueiras flexíveis. Tá? Então elas vão estar abastecidas de água na temperatura adequada. Essa temperatura você consegue através de controles eletrônicos, né? Certo? Então, assim, dentro de um ambiente com forro radiante, nem todas as placas são ativas, tá? Isso na hora do projeto é que se vai definir quantas placas ativas você vai precisar. Vai ter placa que não tem nada, só está a placa lá, para compor o forro. É um forro metálico, então, preocupação, né, de todos, custo. Por ser um forro metálico, ele é mais caro do que um forro de gesso, um forro convencional. Mas o payback dele é muito rápido em função da economia de energia, nós vamos ver isso já já. Mas a visão por cima, né, é isso aqui, tá vendo? Os tubos de cobre, as serpentinas, interligadas por mangueiras. Então, como funciona? Né? A instalação é muito simples, é tudo encaixe. Dá para ver aqui o gringo encaixando lá, né? Então, esse quadro de perfis tem que ser montado para depois fazer o encaixe das peças. Esse aqui é um exemplo de um hospital onde são placas lisas para não ter para melhorar a limpeza, né? A asepsia. E é um leito hospitalar, quando leito hospitalar não tem barulho, então você não precisa da furação para efeito, para evitar reverberação, né? E essa é uma instalação de conforto, né? Esse vai ser o visual dela, e a gente consegue ver aqui que o entre-forro é muito baixo, porque você não tem ar, o ar é muito pouco, o ar de renovação para renovação. Então normalmente vai duto aí de 100 por 100, muito pouquinha coisa. E esse baixo fluxo de ar também evita movimentação de agentes alergênicos, né? Entendeu? Então você tem basicamente só renovação de ar no ambiente. Esse projeto aqui, no caso, a renovação, a saída é feita pelas laterais e os dutos correm nessa linha aqui, que é o que a gente chama da linha de serviço, que tem as placas também perfuradas do mesmo padrão do forro, e é onde se instala a iluminação, se instala sprinkler, se instala som, se for o caso, e também os difusores, pequenos difusores para jogar o ar no ambiente.
Isso são projetos muito específicos, tá certo? A gente não faz o projeto, a gente fabrica as placas, mas quando houver interesse, nos procurem e a gente coloca um engenheiro que é o especialista nesse assunto, coloca em contato direto com vocês para tratar do dimensionamento, especificação e tal. Tá? Como você tem muito pouca circulação de ar, você tem equipamentos muito menores. Tendo equipamentos muito menores, você tem um consumo de energia muito menor também. Manutenção muito mais barata, porque os equipamentos são menores. Tá? E como você tem muito pouca circulação de ar, a qualidade do ar fica muito melhor do que no sistema convencional. Né? O conforto também, você sente a temperatura sem sentir o vento. Né? Tanto um split como um difusor desse, se você chegando, dependendo da posição que você está, você sente mais o ar em você. Esse sistema por radiação é como um freezer, né? Você enfia a mão lá, você vê que está frio, mas não tem vento. Então isso é mais ou menos o mesmo processo. Ele vai esfriar o teto, o ar frio mais pesado vai descer e vai deixar o ambiente... Opa, tem instalações há mais de 20 anos no Brasil funcionando bem. Quem que questionou aí? Na hora que quiser ir em São Paulo, a gente pode marcar uma visita no prédio funcionando. Alguém já ouviu falar aí no Instituto Tomiotaki? Alguém ouviu falar no Instituto Tomiotaki, lá na Faria Lima, em São Paulo? É um prédio, na verdade, o prédio é do Axê, do laboratório. E lá no térreo funciona o Instituto da Arquiteta Tomiotaki, ficou famosa lá em São Paulo por algumas obras e tal. Esse prédio é todo feito, os andares comerciais são todos com esse sistema de fogo, há mais de 20 anos. Está lá funcionando lindamente, já fiz muitas visitas lá. Tá? Então os benefícios, né? Redução e padronização de equipamentos, redução na área de casa de máquinas, como os equipamentos são menores, a casa de máquina também será. O vão do entrefogo, né? Também fica bem menor. Com isso você consegue, ou você põe mais andares na cota de altura, porque dependendo do zoneamento, né? Você pode ir até certos metros de altura. Aquele caso que eu citei do Tomiotaki, eles conseguiram ganhar 2 andares usando esse sistema. Ou você faz um prédio mais baixo, você gasta menos material, né? Você não vai ter aquele espaço perdido para correr as utilidades dentro dele, né? Manutenção muito fácil e rápida, quase, segundo testemunhos do pessoal que faz a manutenção desses prédios instalados, quase não tem. Ruído também não tem, jato de ar, né? No caso do leito hospitalar, você elimina a fancolete, então você tem um ar bem melhor. E o conforto térmico homogêneo. Ele quase acabado a obra aqui, esse aqui é o Tomiotaki, tá? O prédio lá do Axê. Quais as exigências? Né? Quais as condições que você tem que ter para que esse sistema possa ser aplicado? Primeiro, ambiente estanque, por causa da umidade. Então, o que a gente faz para não, como o teto está frio, para não condensar? Primeiro, baixa a umidade. Baixa para 40%, 37%, por aí. Baixa muito. Então ele tem que estar fechado. Muita gente me procura, poxa, mas eu quero colocar no apartamento, de frente para o mar. Esquece. Só que vocês querem colocar, coloca, mas não vai abrir janela nunca. Então não faz sentido. É mais para o ambiente fechado. Tem aqui onde a gente está, tudo fechado, não tem janela, não tem nada, poderia ser. Esse tamanho, economicamente, não é viável, mas se você pegar toda a área do hotel, tudo bem, você tem a porta que abre e fecha, mas você consegue, de alguma maneira, controlar isso, né? Com um sistema de bypass, pass-through, né? Com pass-through, dá para controlar isso. Aí tudo bem, áreas maiores, porque você tem que ter um sistema hidráulico, né? Só serve para sistema de condensação à água. Nós estamos falando da água gelada na serpentina, então o sistema central a ar, esquece, esse produto não vai funcionar. E o controle eletrônico de temperatura e níveis de umidade, isso tem que ser muito afinado, né? Porque realmente, se não conseguir controlar isso direito, vai condensar e vai ficar pingando. Tá? Alguma dúvida sobre esse sistema? Várias, né? Esse é um negócio meio complexo, mas quando vocês tiverem interesse, tiver algum caso que dê para aplicar e tudo mais, nos procurem que a gente faz
via remota mesmo, né? Marcam uma hora lá, conversam, os engenheiros aí conversam e alinham isso daí. Uma questão, Deus. Pois não. A questão, talvez, tirar talvez, a temperatura de água é acima, né? A gente trabalha com 16 graus. Isso. Temperatura acima. É isso aí. Então, é uma serpentina seca que precisa de bandeja. É isso aí. É exatamente. Esse é um ponto interessante. A água não precisa ser tão fria, né? É 16 graus normalmente. A temperatura é acima do... É. Tá? Então é bem interessante, é um sistema bem bacana, mas tem muitas questões que realmente tem que ser analisadas e tomar bastante cuidado, né? Para não ter surpresas desagradáveis aí. Tá? Perguntas? Você virão, né, na hora de mexer no assunto. Algumas obras, né, que tem esse sistema no Shopping Norte, no Rio Grande do Norte, eles têm mais viga fria do que teto radiante, mas tem um pouco também. O Hospital Dante Pazanese, esse que eu falei que tem leitos, né, com sistema de forro radiante, e esses leitos são forros sem furação, né? O Instituto Dr. Arnaldo, que é o hospital também, o prédio da Petrobras, lá em Vitória, o escritório deles tem também esse tipo de produto, e a sede da Petrobras no Rio de Janeiro também. Esse caso da sede do Rio é um fato legal, interessante, que foi um retrofit. É um prédio antigo, prédio quadradão, né? E que precisava mais ar lá dentro, porque na época que ele foi projetado não existia tanto equipamento e tal, não gerava tanto calor dentro do ambiente. Precisava colocar mais ar lá dentro. Só que para colocar mais ar você precisa mais duto. E não tinha espaço. Se ele baixasse o forro, ia comprometer a fachada, ele ia chegar nas janelas. Não dava para baixar o forro. Subia lá, nem pensar, jogou o prédio. Então aí a solução coube muito bem e foi utilizada e funciona muito bem. Foi colocado o que foi feito? Tirou o forro velho e colocou um forro novo com esse sistema. Deixou o que estava lá em cima, deixou lá, os dutos antigos, deixou lá, não tem problema nenhum, não tirar nada. E montou esse sistema de forro. Não comprometeu fachada nem nada. Os equipamentos que tinham continuaram atendendo com muita folga, porque esse sistema exige equipamentos menores, né? E acabou e foi uma solução fantástica, em termos de vida útil, está funcionando, então eu sei que está funcionando até hoje. E manutenção baixa e tudo mais, e resolveu o problema desse retrofit. Então nos prédios mais antigos ele pode caber muito bem para isso. Tá? Posso tirar uma dúvida? Sim, claro. Pensando na aplicação desses forros, 100% climatizando ali o ambiente, como que ficaria a questão da renovação de ar, sendo que ele precisa estar estanque? Então, existem pequenos dutos, você utiliza pequenos dutos, e a saída feita, nesse caso, desses projetos todos aí, eles fazem pela lateral e faz a saída pelo equipamento, né? O equipamento que joga, faz a filtragem, sim, sem problema nenhum. É um sistema convencional, normal. Só que é muito pouco ar. Você tem ideia, o duto do Tobiotá que é 100 por 100 milímetros, então um tinha assim, pequeno, minúsculo. Que é só para renovação mesmo, não é para mais nada. Sim, sim. Tá? Algo mais? É isso. Na hora, hein? Na horinha. Então, gente, obrigado. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Estamos à disposição lá para conhecer as ferramentas e tudo que se relaciona ao produto também. Fiquem à vontade no nosso site. Tá? Obrigado.